Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo juntos e juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Neste momento nós vamos orar. Agradecer a Deus por esse dia tão lindo que Ele nos concedeu. Que Ele esteja conosco durante todo esse dia, nos abençoando. E que sejamos realmente servos fiéis ao Senhor e dedicarmos todos esse dia ao louvor e honra do seu nome. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida concedido pelo Senhor. Que sejamos realmente, ó Deus, teus filhos, filhos fiéis, obedientes, filhos, ó Deus, que amam o seu Pai e que procura sempre fazer aquilo que agrada a ti, Senhor. Faz-nos, ó Deus, filhos crentes, firmes nas promessas do Senhor. Fica conosco, Senhor, durante todo esse dia e que realmente os nossos corações Bom dia, irmãos. Nós tivemos um probleminha técnico e vamos seguir, então, cantando o cântico Reina em Mim. Nós vamos colocar aqui a projeção. Vamos cantar com alegria o cântico Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é. Reina sempre em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina sempre em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina sempre em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina sempre em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor
de tudo que sou. Reina sempre em mim, Senhor. Reina sempre em mim, Senhor. Então, os irmãos, vamos abrir agora nossas Bíblias e vamos ler o Salmo de número 76. Acompanhe aí comigo, né, o Salmo de número 76. Conhecido é Deus em Nós vamos ler, então, o Salmo de número 76. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir, o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cindes. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Bom, com este probleminha nós estamos aqui dividindo, né? Eu faço uma parte, o pastor faz outra e assim vamos. Problemas com máquinas é isso que acontece, né? Então, irmãos, lendo esse texto, né? Salmo 76, é um salmo de Asaf, né? Então, ele é um salmo de louvor com grande enfoque no temor de Deus. Ele possui 4 momentos: celebração da centralização de louvor em Jerusalém, celebração da vitória de Deus contra seus inimigos, temor da terra ante a ira de Deus e a exortação aos justos para que adorem ao Senhor. A palavra traduzida por tabernáculo é literalmente, no original, o covil de um grande leão. Salém é a forma abreviada da palavra Jerusalém. Mais ilustre e glorioso, nada ou ninguém em todo o universo ou em toda a eternidade pode ser comparado a Deus. Sua glória e beleza são incomparáveis e o seu poder incontestável. A repetição do pronome tu é enfática. Somente o Todo-Poderoso deve ser temido. Para os justos, temer a Deus é uma reação de assombro, admiração, surpresa, adoração e louvor. Para os ímpios, temer a Deus é puro terror, do qual não há escapatória. Fizeste ouvir o teu juízo. Pelas vitórias de Deus sobre os inimigos de seu povo,
a fama de sua glória e justiça, e glorificação do seu nome. O salmista orienta o justo sobre o verdadeiro louvor ao Senhor. Como algum visitante traz presentes a um rei, também os justos devem trazer sua dádiva a Deus, sendo o melhor delas a dedicação de sua vida ao serviço do Senhor. Então, que sejamos realmente verdadeiros servos do Senhor, que procure trabalhar com zelo, com amor, com gratidão, sempre ao nosso glorioso Deus. Nós vamos então agora cantar o hino 306, Fidelidade na Luta. Hino 306. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui nosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Vamos então aos nossos avisos. Nós queremos parabenizar a nossa irmã Irlene, que fez aniversário dia 11, né, de outubro, dia 11. Ela, na verdade, aniversariou 2 vezes, né? Nós demos parabéns a Irlene numa data e não era, então a data do aniversário da Irlene é no dia 11. Então, parabéns, Irlene, que Deus te abençoe, continue sendo essa serva fiel do Senhor. Nós queremos também parabenizar o nosso jovem, né, irmão jovem, Gabriel, filho do nosso irmão Nazil de Geusa,
que completou também aniversário no dia 16. Gabriel, que Deus o nosso irmão, que Irmãos, nós estamos ouvindo aí alguns avisos, mas estamos com um probleminha no microfone, né? Então eu vou aqui dizer que nós deveríamos orar nesta semana por alguns irmãos, orar pelo nosso irmão Benhur. Amanhã, presbítero Benhur fará um procedimento cirúrgico para eliminar ali um ponto cancerígeno na sua pele. Nós muito bem sabemos que já sucessivas vezes, né, o nosso irmão precisa fazer esse tipo de procedimento. Então, amanhã, nós acordemos aí já orando pelo nosso irmão, porque logo pela manhã o procedimento será realizado. Nós também devemos orar nesta semana pela nossa irmã Neuza. A Neuza, como nós já dissemos no domingo passado, já está fazendo as investigações para o tratamento de um nódulo na mama. E então, na quarta-feira agora, ela terá uma consulta onde os médicos instruirão qual será o procedimento, né? Haverá necessidade de um procedimento cirúrgico, mas é na quarta-feira que a equipe médica vai decidir qual abordagem será. Então, meus irmãos, vamos orar pela Neuza para que o Senhor tranquilize o seu coração. Vamos orar também pedindo ao Senhor que dê sabedoria aos médicos, né, para que conduzam tudo segundo a vontade do nosso Deus. E nós também gostaríamos de colocar aqui em nossa lista de oração o nome do zelador aqui do nosso prédio, né, onde nós estamos morando agora. Ele se chama Vanderlei, descobriu há uns 10 dias também um tumor no cérebro que tem afetado a sua visão. Ele é irmão nosso em Cristo, da Igreja Batista Central aqui de Balneário. Então, vamos nos unir a ele, à sua família, pedindo ao Senhor que também abençoe a vida dele, até mesmo com esta situação de doença, que ele seja aperfeiçoado à imagem de Cristo e que, se for da vontade do Senhor, que ele seja curado. Então, são estes os nossos pedidos de oração, lembrando dos aniversariantes da semana. Se você fez aniversário e não foi citado aqui, nós pedimos a você, então, que nos envie, né, a sua mensagem, dizendo direitinho ali os dados. Nós vamos começar, a partir da virada deste mês, uma atualização do nosso hall de membros, para que tudo fique organizado já para o ano que vem, ano que, se com a graça do Senhor for possível, nós daremos continuidade nos nossos projetos de organização da Igreja de Balneário Camboriú. Eu vou chamar a Adélia aqui. Vamos dividir a tela agora. O som hoje não está dos melhores, está cortando o áudio, mas graças a Deus chegamos ao fim. Ô, Deli, você pode conduzir este final. Vou pedir a você que nos dirija nesta oração e, na sequência, meus irmãos, nós vamos passar a nossa aula da escola dominical. Vamos, então, orar ao Senhor, Deli. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo diante de situações que não fogem ao nosso controle,
O Senhor está no controle. O Senhor sabe todas as coisas, nos conhece, conhece as nossas imperfeições, as nossas limitações, e queremos colocar tudo isso diante do teu altar, Pai, para que tu tenhas a liberdade de tratá-las da forma como tu achares melhor. Foram citados vários problemas, Senhor Deus, que para nós são problemas de saúde, de enfermidades, mas nós sabemos que o Senhor nos conhece, conhece todos aqueles que foram citados, sabe a necessidade de cada um, e nós também sabemos que o Senhor conhece e os ama e vai fazer tudo o que melhor lhe apraz. Que nós estejamos com os nossos corações tranquilos, esperando no Senhor. Mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por este dia tão especial, que é o dia que reservamos para te louvar e para te agradecer. Mais uma vez, agora eu quero colocar na tua presença o pastor Felipe, que vai nos dirigir a lição da escola dominical. Que ele realmente, Senhor, fale através do teu Espírito Santo. Guarda-nos e proteja-nos no nome de Jesus, que nós te pedimos, mas principalmente te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos seguir então para a nossa aula. E só um minutinho que a gente vai colocar o slide aqui, tá bom? Deus abençoe, Deli, muito obrigado. Vamos proceder aqui então com a nossa aula, meus irmãos. O dia está bonito, eu não sei se você consegue ver aí atrás. Alguém brincou essa semana, um treinamento de paz, que nós estávamos num novo estúdio. Estamos aqui na casa pastoral, tem esta área agora, para que a gente faça, né, as transmissões. Agradecendo, né, a presença de todos, os perseverantes que até agora estão conosco na transmissão, devido às nossas dificuldades técnicas. Meus irmãos, nós vamos seguir na nossa série de estudos no livro do Apocalipse, e eu vou pedir a você, então, que abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Nós estamos seguindo com o nosso estudo nas cartas da Igreja do Apocalipse, né, as 7 cartas a quem o Senhor Jesus endereçou por meio do seu servo João, o apóstolo João, endereçou cartas às 7 igrejas. E nós já estamos chegando ao final. Hoje estudaremos a carta que o Senhor Jesus mandou escrever para a 6ª das 7 igrejas, a igreja de Filadélfia. E nós vamos ler do capítulo 3, a partir do versículo de número 7, a palavra do nosso Deus. Estamos chegando ao final dessa etapa do nosso estudo do livro do Apocalipse. O tema da nossa série é Breve Virá. E a partir, então, do término das 7 cartas, nós vamos começar a utilizar aquela revista que os irmãos retiraram ali na igreja, alguns receberam em casa, e se você ainda não tem, você me procure. Tem aí umas dívidas minhas com os irmãos de entrega da revista, eu preciso entregar, se Deus quiser, nesta semana nós entregaremos. Então temos aí o dia de hoje, o domingo que vem, se Deus quiser, e depois começaremos a utilizar a outra revista. Então, meus irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias aí em Apocalipse 3, a partir do verso 7, e nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que ele diz? Verso 8: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir
e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei como coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, ainda vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, pois estamos diante da Tua palavra, em mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir as Tuas instruções ao Teu corpo, que é a igreja. O Senhor manifestou a Tua vontade encaminhando estas cartas às igrejas e mandou a Deus que elas fossem escritas na Escritura Sagrada, para que a tua igreja, espalhada em toda a parte deste universo, tivesse acesso às tuas instruções, às tuas requisições às igrejas, às tuas exortações e também às tuas promessas. Como já temos aprendido, Senhor, te pedimos que o Senhor continue a nos ensinar, amoldando o nosso coração segundo a tua vontade e também trazendo conforto e consolo para nós. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós estamos, então, com este grande desafio de estudar o livro do Apocalipse, e nós hoje vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Então, você vê aí mais ampliada a imagem, né? Mais uma vez, eu consegui trazer algumas coisas acerca da cidade de Filadélfia, algumas fotos apenas, há bastante coisa na internet do tempo dos gregos, não é? Mais do tempo dos romanos, que é mais próximo ali da época de Cristo, da igreja cristã, não se tem muita coisa disponível. É fato, há bastante coisa, porque os irmãos já veem nesta foto e verão em outras, que foi uma região bastante trabalhada pela arqueologia, então há bastante material. A cidade de Filadélfia, que hoje compõe a região da Turquia, já fez parte da Lídia, né? E o nome eu não vou dizer aqui porque a pronúncia não vai sair correta, mas ela tem um nome turco, né? Alaşehir, é uma coisa assim. Se eu estiver errado, todos os que são descendentes me perdoem. Mas você pode procurar bastante coisa, tá bom? Então vamos, antes de prosseguir, recordar aquilo que nós vimos na aula passada. Na semana passada, nós estudamos sobre a igreja de Sardes, né? E aí terminamos da seguinte maneira: comparar-se com a descrição da igreja de Sardes e se deixar, compare-se, né? E se deixe analisar pela palavra. Você tem sido autoconfiante e presunçoso? Verifique se há pecados não confessados em sua vida e não deixe que o orgulho tenha a palavra final. E aí citamos também aquele texto, né, de 1 de Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo ou em tempo oportuno, vos exalte. Os irmãos se lembram, nós estudamos a carta à igreja de Sardes e observamos ali uma dura confrontação do Senhor Jesus àquela igreja, quando ele diz: você tem nome de viva, mas está morta. Hoje, o nosso assunto, observando a igreja de Filadélfia, vai ser mais tranquilo, porque a igreja de Filadélfia é uma igreja fiel ao Senhor Jesus em todos os aspectos, e sofria por causa disso. Nós já dissemos isso em outras oportunidades,
Você já deve ter ouvido uma expressão até em outras pregações, em outras aulas, outras palestras que você procura pela internet, que há uma preocupação de alguns cristãos acerca da perseguição, no sentido de que a igreja foi prometido que seria perseguida, né? Seria, assim, confrontada pelas hostes malignas. E, portanto, se há uma falta desses intentos malignos em relação à igreja, pode ser falta de fidelidade dos servos de Deus. Assim, não está fazendo diferença, então não chama a atenção. Nós temos que tomar cuidado com ponderações como estas, mas o que nós temos aprendido ao longo do estudo das 7 cartas é que realmente, fazendo as ponderações necessárias, quando a igreja se mostra fiel ao Senhor, ela sofre perseguições de ordem mais intensa. Quando não, nós veremos, por exemplo, na semana que vem, a igreja não faz diferença onde está, não produz frutos e também não atrai contra si os olhares de Satanás e de suas hostes. O caso de Filadélfia isso se verifica, mas do contrário, é porque Filadélfia é fiel ao Senhor que ela estava sofrendo, e o Senhor Jesus, então, conforta estes irmãos. Lembram-se, né? O livro do Apocalipse serve para conforto, consolo da igreja de Cristo. E então, a carta à Filadélfia é direcionada neste sentido, consolar aqueles irmãos, nutrir neles a necessidade de perseverança. E a carta tem essas pontas, né? A ponta inicial e a ponta final, da maneira como nós já temos caminhado. E ela começa dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ela se encerra da seguinte maneira: ao vencedor, este será feito coluna do santuário de Deus e terá o nome de Cristo gravado em si. Nós vamos observar algumas coisas interessantes. E se você já ficou inquieto da vez que Jesus prometeu dar um novo nome escrito numa pedrinha, segure-se aí no seu lugar, porque há muitos nomes que você receberá ou que o verdadeiro cristão receberá quando Jesus voltar. Então, vamos aqui adiante. Como eu disse, há bastante material na internet. Essa é uma gravura, um desenho feito que retrata a entrada ali da cidade de Filadélfia por volta do ano de 1850, mais ou menos, né? Então, você veja como a região ali foi retratada na entrada da cidade. Então, vamos ao nosso estudo, meus irmãos. Sobre a cidade de Filadélfia, a gente observa o seguinte: Filadélfia foi fundada sob o governo do rei de Pérgamo, Átalo II Filadelfo. Por isso, o nome Filadélfia. Uma região com atividade vulcânica bem intensa e que sofreu muito com terremotos. O mais importante deles, irmãos, destruiu a cidade no ano 17 a.C. Ela foi reconstruída por Tibério César, aí já um imperador romano, e por isso foi rebatizada como Neocesareia, a cidade do novo César. No transcorrer da história, esta cidade recebeu outros nomes, sempre homenageando seus líderes, permanecendo também através dos séculos. Então, preste atenção, eu começo com estas informações, porque a carta termina falando de nome. Àqueles irmãos seria dado um novo nome. Então,
muito provavelmente o Senhor Jesus, com intencionalidade, faz estas promessas depois de saber que aquela região mudava de nome constantemente por causa de homenagens aos imperadores que eram no Império Romano eram adorados, né? Eram senhores adorados. Então, a cada transição de governo, a cidade também mudava de nome. E é neste sentido também que o Senhor Jesus diz que ela terá um nome permanente, né? Aquela igreja, não apenas a cidade, mas a igreja como um todo, terá o seu nome permanente. Adiante, veja só algumas coisas que a gente pode encontrar sobre Filadélfia. Esta entrada da cidade, há colunas grandes aqui, você pode observar isso e pesquisar depois da internet, pesquisar na internet, estes arcos também em outra parte da cidade, e estes símbolos aqui são moedas do tempo do Império Grego, que eram utilizados também para o comércio. Observe os detalhes desta moeda, né? A esfinge aqui, muito provavelmente de um imperador, bem à direita isso, né? E também o símbolo de uma espada. Com algumas curiosidades acerca de Filadélfia. E sobre a igreja de Filadélfia, o que é que nós podemos aprender? Eu chamo então a sua atenção para alguns destaques que eu fiz do texto mesmo. Então, volte os seus olhos também para o texto do capítulo 3, para que nós possamos seguir aqui com o nosso estudo. Observe. Diz aí o Senhor Jesus ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esta autorrevelação de Jesus é extremamente interessante e, como em outros momentos, traz símbolos que apontam para uma realidade, né? Não é algo literal, são símbolos que o Senhor Jesus está colocando. E tem a ver, é claro, com algumas questões do Antigo Testamento. Por mais que nós façamos alguns esforços aqui, nós vamos encontrar questões mais pontuais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu trouxe 2 textos. Mas nós precisamos entender esta autorrevelação de Jesus no contexto daquela cidade, né? E no contexto daquela igreja. E vai ficar mais clara para nós esta ilustração de abertura de uma porta que ninguém encerrará com o decorrer do nosso estudo hoje. Você pode se perguntar, há menção de chave de Davi no Antigo Testamento? E nós vamos ler este texto. E há uma menção de chaves de poder, ou chaves que abrem e ninguém fecha, no Novo Testamento? Também há. Ainda assim, eu gostaria de fazer esta ressalva. Nós precisamos observar tudo o que é dito pelo Senhor Jesus com esta linguagem mais figurada, que se aplica ao ambiente, ao contexto daquela igreja. E então as coisas se tornarão também mais claras e mais amplas para nós. Então, por favor, eu gostaria de pedir aos irmãos que observassem, né? Cristo, a autorrevelação de Cristo como o santo, né? Se autorrevela e não se autorrevelação. Como o santo, o verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi. Vamos dar uma olhadinha nesses textos? Isaías, capítulo 22, verso 22. Isaías 22, 22. Isaías 22, 22 diz assim para nós: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá
e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Se você correr os olhos aí, neste texto, você vai entender o contexto em que o Senhor Jesus, em que o Senhor Deus, por meio do profeta Isaías, disse estas palavras. Há aqui um problema na administração da casa do Senhor. Havia um mordomo, um administrador da casa de Deus, e ele não estava fazendo o seu serviço devidamente. Então o Senhor transmite esta função para outra pessoa, e aí o Senhor Deus diz, olha, sobre esta outra pessoa eu vou pôr a chave da casa de Davi, né? A chave da casa de Davi, ele então será como, ele vai abrir e ninguém vai fechar, ele vai fechar e ninguém abrir. Vamos dar uma olhadinha neste contexto, para que a gente consiga entender esta expressão utilizada pelo Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, verso 15, o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor! Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se depreenderá, porque o Senhor o disse. Veja essa transição do serviço de mordomo da casa de Davi, né? E o Senhor utiliza algumas figuras, meus irmãos, que se nós estivéssemos estudando com maior profundidade este texto, apontam para o ministério do próprio Cristo. Por mais que Eliaquim fosse capacitado pelo Senhor, ele era homem pecador. Somente Cristo conseguiu realizar perfeitamente esta administração da casa de Deus. Conseguiu fazer perfeitamente, levar sobre si a responsabilidade da casa ou dos seus irmãos, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o Senhor Jesus vai utilizar um pouco desta expressão adiante no seu próprio ministério. Vamos ler Mateus 16, verso 19. Mateus 16. Mateus 16, verso 19. Jesus vai dizer agora, dizendo a Pedro, volta um pouquinho aí, a página da sua Bíblia, eu precisei voltar, não sei você, mas volte ali para o versículo de número 16. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Veja o contexto aqui de abertura de uma situação e a sua manutenção constante. Ninguém fechará, né, ou ninguém desligará. E a ideia também do contrário, né? Essas marcas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Senhor Jesus, capítulos adiante aqui em Mateus, quando vai tratar sobre disciplina e perdão ao irmão, vai dizer, né, o que vocês fizerem aí será confirmado no céu. Né? Esta é a ideia de o próprio Cristo, com o seu poder de manutenção constante de uma situação, tanto para a bênção do povo, quanto para a sua disciplina. O Senhor Jesus tem este poder de administrar a igreja de Cristo. Isso se mostra nas figuras das chaves, né? A chave da casa de Davi, a chave de Davi, as chaves do reino, né? Que, sob o governo e a autoridade e a administração de Cristo, a igreja também do Novo Testamento é chamada a exercer o seu ministério, né, amando e sob a autoridade de Cristo. O que nós realizarmos aqui, segundo a vontade do nosso Deus, será aplicado nos céus, né? Seja de maneira positiva, que for ligado, seja de maneira negativa, o que for desligado. Então, voltando lá para o Apocalipse, né, Cristo se auto-revela desta maneira, como o santo, como o verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi e que conhece as obras daquela igreja. Então vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 3, onde o Senhor Jesus, à semelhança das outras igrejas, vai dizer: conheço as tuas obras. Veja só no versículo de número 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos observar alguns outros destaques aqui. O Senhor afirma a oferta constante de sua graça a uma igreja que sofria com a oposição dos judaizantes. Essa é uma nota interessante, é um destaque interessante para que nós aprendamos aqui. Observe, nos versos 8 e 9, o Senhor Jesus vai dizer que havia naquela região, a igreja de Filadélfia, os santos ali, os fiéis, estavam mantendo firmes, perseverantes, a palavra que Cristo lhes ensinou por meio do ministério dos apóstolos. E aí, veja o versículo de número 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, e aí o Senhor Jesus explica, quem são estes? Aqueles, né, que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. E aí, eis que eu os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Tudo isso está relacionado ao que o Senhor Jesus disse no verso 8. Eis ponho uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. O Senhor Jesus ensina aqueles cristãos e os consola em meio à perseguição dos judaizantes. Aquelas pessoas que não é um grupo novo, né? É bem conhecido nosso aqui, do Novo Testamento, já no início da igreja, ou antes, até no ministério de Cristo, e nós estamos estudando isso no livro de João, né? Eram contra Cristo, procuravam matá-lo,
perseguiam também os seus discípulos, com a continuidade do ministério da igreja. Esta perseguição também foi alavancada. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, né, também era um militante desta perseguição dos cristãos, e depois o Senhor o chamou para agora sofrer pelo nome de Cristo. E segue o trabalho, né, da igreja, e sempre tendo a oposição destes judaizantes. Os irmãos se lembram do capítulo importante da história da igreja, o capítulo 15 de Atos, quando vai dizer ali que alguns da Judéia estavam levantando grande oposição pela entrada dos gentios na igreja, e que eles anunciavam que se alguém quisesse fazer parte do povo, ter comunhão com eles, que se circuncidassem, que cumprissem a lei de Moisés. É nisso que consiste este ensino judaizante, é querer que as pessoas gentílicas, que não são judeus, para que sigam o serviço ao Senhor Jesus, cumpram as requisições da lei mosaica lá atrás, desconsiderando o cumprimento desta lei por Cristo Jesus. Em outras palavras, o ensino judaizante não reconhece como suficiente o sacrifício de Cristo. E aí o grande perigo, a grande heresia está aí. Porque é necessário que, além de crer em Cristo, que você circuncide-se, né? Os homens se circuncidem e todos cumpram a lei lá do Antigo Testamento, que não foi cumprida e aplicada pelo Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no Sermão do Monte. Não é aqui uma fala contra a lei, não é isso. Mas é esta ideia de não crer na suficiência do sacrifício de Cristo. Este era o núcleo do ensino destes judaizantes. E o Senhor Jesus vai confrontar eles dizendo, eles acham que eles estão na sinagoga ali, dizendo que eles são sinagoga de Deus, mas na verdade eles são sinagoga de Satanás. Eles afirmam ser judeus, mas não são, eles mentem. E este grupo estava fazendo mal à igreja de Filadélfia por persegui-los, né? E aí, muito provavelmente, meus irmãos, por causa das imagens que nós temos aqui neste trecho da carta, aqueles que não seguiam o ensino judaizante, desses que faziam parte da sinagoga de Satanás, estavam excluídos da religião, talvez ali, principal do povo judeu, por assim dizer, né? Daqueles que trabalhavam com a lei de Deus, né? E era uma minoria, esta igreja de Filadélfia era uma minoria religiosa, por assim dizer, que acreditava no Deus do Antigo Testamento, mas na redenção proposta por este Deus do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Era uma minoria. Por isso o Senhor Jesus diz, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Ninguém vai fechar essa porta. Nem mesmo estes da sinagoga de Satanás. Eu abri. Ninguém fechará. Da mesma maneira, como ele já tinha dito, né, ele tem a chave de Davi. Se ele fecha, ninguém abre. A autoridade sobre a salvação de alguém é do próprio Cristo e não de nenhum outro homem. A mensagem que se passa aqui para a igreja de Filadélfia, que se estende a todos nós, por mais que sejamos excluídos, por mais que soframos perseguição por causa da profissão da nossa fé, se estamos em Cristo, nada nos tirará de Cristo. Porque Ele abre uma porta diante de nós e a mantém aberta. Interessante como esta ideia de chaves e de porta está relacionada à Igreja de Cristo em sua contraposição às hostes de Satanás e do próprio Satanás. Aquilo que for ligado na terra terá sido ligado no céu, e ninguém consegue desligar coisas no céu. Somente o Senhor Deus.
O contrário também é verdadeiro. Jesus diz, olha, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Não tem como fechar a igreja. Por mais que ela seja perseguida, a igreja é de Cristo e de ninguém mais. E Cristo é o soberano sobre toda a terra, sobre todas as coisas, inclusive sobre potestades e principados. Então vem esta palavra de conforto àquela igreja em Filadélfia, dizendo, eu, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, eu estou abrindo uma porta diante de você. Não liguem para estes da sinagoga de Satanás. Eu abri uma porta, ninguém pode fechar. Você tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Na sequência, as palavras de Jesus montaram na minha cabeça, enquanto eu preparava, a imagem de alguém que está no último das suas forças, segurando uma corda ou tentando empurrar ali as portas abertas para que nada fechasse aquelas portas, no último das suas forças, já com as suas forças se esvaindo. E aí vem esta palavra consoladora. Eu abri a porta, ninguém fechará. E eu vou abençoar a vida de vocês, dando o pago, inclusive, àqueles que estão afrontando a minha igreja. Que grande bênção, que palavra consoladora do Senhor Jesus. Sobre o ensino dos judaizantes, eu gostaria que os irmãos marcassem aí Apocalipse 3 e fossem comigo a Colossenses, capítulo 2. Como eu disse, esta doutrina, esta falsa doutrina, não era algo novo na época dos filadelfos, né? Ou da igreja de Filadélfia. Veja o capítulo 2, por exemplo, de Colossenses, nós vamos fazer aqui alguns destaques. O apóstolo Paulo foi utilizado por Deus para ressaltar algumas coisas especiais acerca deste ensino. Então, leia aí comigo alguns destaques. Verso 1 do capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. E aí ele vai começar a fazer as aplicações. Como recebestes a Cristo, verso 6, andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Veja o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja o foco aqui na pessoa de Cristo. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E aí vai adiante. Mais uma exortação no verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Aqui, mais forte a ideia dos judaizantes. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. E aí o Senhor
vai instruindo a igreja de Colossenses por meio do apóstolo Paulo. Então, um resumo aqui, há outros textos e os irmãos também podem pesquisar acerca do ensino destes judaizantes que estavam atrapalhando o caminhar da igreja de Cristo e, em especial, na igreja de Filadélfia, estavam, assim, provocando um subjugar daquela igreja. Mais um destaque aqui. Há uma exortação do Senhor Jesus. Veja que não há aquelas confrontações como, por exemplo, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, como nós veremos na semana que vem. Veja que exortação interessante. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. De novo, as figuras são de perseverança, para que aquela igreja se mantenha como está. Né? Fiel, Jesus, mantendo a palavra dele, como diz o versículo de número 8, perseverando constantemente. Conserva o que tens. Mantenham-se firmes, mesmo com pouca força. Lembrem-se que eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Portanto, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aqui 5 promessas. 5 promessas que nós vemos. Observe, eu vou ampliar aqui. Os inimigos se prostrarão e conhecerão que são amados. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. Depois de um tempo sofrendo acusações ou perseguições daquele grupo, da sinagoga de Satanás, o Senhor Jesus diz, olha, fiquem tranquilos. Eles vão conhecer que eu amo vocês, que eu estou com vocês, que eu coloquei esta porta aberta e que nem mesmo eles podem fechar. E mostrando isto, também o Senhor vai revelar diante daquelas pessoas da sinagoga de Satanás que eles de fato mentiram, que eles de fato estavam enganados em relação às pessoas fiéis da igreja de Filadélfia. Né? Isso tem aplicações para nós? É claro que tem. A igreja tem sofrido ataques durante toda a sua história. Nós entramos em uma nova fase, né? O espírito deste tempo que vivemos atacará a fé de outra maneira, tentando desmentir a verdade de Deus, que nós cremos. E é neste sentido que há aplicação para nós. Não importa o quão mal eles façam para nós. Não importa o quão louco eles nos achem. Né? Não importa. O Senhor Jesus mostrará que Ele nos ama diante destas pessoas. Dos nossos inimigos, dos nossos acusadores, daqueles que caçoam do Evangelho. E mostrando que nos ama, o Senhor Jesus também mostrará que eles estavam totalmente errados. E se algum deles tentar ainda dizer, Senhor, Senhor, vão ouvir, apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Então, esta das 5 promessas, veja só o versículo de número, finzinho do versículo de número 10, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. E um pouquinho antes, no finzinho do verso 9, eis que os farei vir, né, estes da sinagoga de Satanás, prostrar-se-ão aos teus pés e farei conhecer que eu te amei. Que promessa maravilhosa. Mas há outras promessas maravilhosas aqui. Então, a primeira é, os inimigos se prostrarão e conhecerão que são amados. Outra promessa, serão guardados da provação. E aqui, você pode até pensar, lendo o Apocalipse, e vou abrir aqui a vocês, essa foi a minha primeira inclinação. Ao ler o texto, no Apocalipse, falando de provação que há de vir pelo mundo inteiro, na hora vem à mente a grande tribulação, né? No tempo
anterior à vinda de Cristo. Sim, isso também faz sentido, mas nos parece aqui também algo contínuo, né? Uma vez que nós estamos vivendo os últimos dias, desde a vinda de Cristo, né? Ele inaugurou o reino e também já deu início a estes últimos dias. Então, veja só o versículo de número 10. Em retribuição, a fidelidade à palavra de Deus, guardar a palavra, mesmo com pouca força, né, faz aí o paralelo com o verso 8. No verso 10, então, a razão para abençoar e para fazer a promessa de bênção é porque eles guardaram a palavra com perseverança, ou a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, preste atenção. Esta provação tem o propósito de experimentar os que habitam sobre a terra. Ponto. Indiferente de crentes e não crentes. Esta aprovação vem para experimentar os que habitam sobre a terra. Ela vem sobre o mundo inteiro. Preste atenção no verso 10. Portanto, neste sentido, vem para todos. Mas aqueles que guardam a palavra da perseverança do Senhor serão guardados. Por mais intenso que seja a tribulação, mais intensa que seja a tribulação, ou por mais intenso que seja o ataque dos inimigos contra nós estamos guardados no Senhor Jesus Cristo. E ninguém jamais nos arrebatará de suas mãos. Como já temos aprendido também no ensino de Cristo, no Evangelho segundo João. Nós somos suas ovelhas, o Pai nos deu a ele e ninguém nos arrebatará de suas mãos. Esta, portanto, é a segunda promessa maravilhosa que o Senhor Jesus faz. Há uma terceira promessa, né? Estas pessoas recebem a certeza do retorno de Cristo. Onde está isso? Está logo no início do verso 11. Venho sem demora. Em outro lugar, a expressão aqui no livro do Apocalipse, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. E ele mesmo diz, venho sem demora. No capítulo 1, nós lemos lá, por exemplo, no versículo de número 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. O Senhor vem. Note, meus irmãos, de novo ser ressaltada a ideia de que o livro do Apocalipse serve para conforto da igreja de Cristo. É para conforto nosso. Quantas e quantas vezes neste livro a certeza da volta de Cristo é reafirmada? Eis que vem com as nuvens, venho sem demora, vem Senhor Jesus. No finzinho, no capítulo 22, né, a igreja diz, vem sem demora. O Senhor Jesus em breve virá. Esta é uma promessa. Agora, apliquemos isso à nossa vida, não importa como está a nossa situação de tribulação, de sofrimento, no sentido de que o Senhor tem nos aperfeiçoado. É claro, eu não estou dizendo aqui com relação a nossos pecados, né? Aqueles sofrimentos por causa dos nossos pecados. Estou dizendo de tribulação e sofrimentos advindos do processo de santificação. Que isso fique bem claro. Não importa, o Senhor Jesus está vindo. E isso deve servir para nós de grande motivação, de grande consolo. Então, esta é mais uma promessa. Mas a outra aqui, observe aí no que está exposto. Os fiéis da igreja de Filadélfia também serão feitos coluna do santuário de Deus. E nós sabemos que há aqui a ideia de santuário de Deus na grande cidade de Jerusalém, né? Mas da Nova Jerusalém. Então,
será ali o santuário de Deus, onde o povo habitará com o seu Deus. E se você se lembrar do templo do Antigo Testamento, aquele edificado por Salomão, havia duas colunas, né? Uma se chamava Boaz e a outra Jaquim. Elas estavam ali firmes, né? E dali não se moveriam jamais. É claro, com a destruição do templo, elas foram também destruídas. Mas a ideia aqui é de um estabelecimento firme, inamovível, desde que guardou a palavra de Deus, a palavra da perseverança, fielmente. Ainda que com pouca força, mas por quê? Cristo abriu uma porta diante dele que ninguém pode fechar, este será colocado firme, inamovível daquele lugar, como uma verdadeira coluna. Então, esta é a ideia desta figura utilizada pelo Senhor Jesus. E a última delas, a última das 5 promessas é que o vencedor terá gravado em si o nome de Deus. Então, eu gostaria que você olhasse comigo o versículo de número 12, para que nós lêssemos com tranquilidade aqui, com atenção, e identificarmos algumas questões acerca deste nome. Então, veja o versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Assim como as colunas do Antigo Testamento, eu disse aqui, tinham nomes inscritos nelas. Gravarei o nome do meu Deus, este é um primeiro nome que será gravado, e o nome da cidade do meu Deus. Qual é esta cidade? A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Se você é um leitor da Bíblia, você vai lembrar que a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como noiva, você já deve estar lembrando, você vai se lembrar que esta é a igreja. Veja comigo aí o Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Jerusalém, que desce do céu. Este ambiente em que Deus habitará conosco. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo que o vencedor, né, a igreja de Filadélfia se aplica a toda a igreja de Cristo, o vencedor receberá em si o nome de Deus e será incluído na igreja de Deus, neste ambiente de habitação do povo com o seu Deus, né? E o meu novo nome também receberá, será inscrito. Que nome é este, hein? Você vê aí no slide um apontamento para Apocalipse 19. Vamos até lá? O Senhor Jesus recebe muitos nomes. Ele, inclusive, se autorrevela com muitos nomes. Ele é fiel e verdadeiro, santo e verdadeiro, como nós vimos no início da carta à Filadélfia. Mas este aqui é bastante bonito. Apocalipse 19, a partir do verso 11, nos diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, se parássemos aqui a leitura e eu te perguntasse que novo nome é esse de Jesus? Ninguém sabe, só ele mesmo. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. E agora preste atenção. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu,
montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, meus irmãos, que beleza que há em Apocalipse com relação à vitória poderosa de Cristo sobre todos os inimigos. E a nossa união, a união da igreja, dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, a este Cristo poderoso, que esteve morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, como nós já vimos em outros momentos aqui em Apocalipse. Então, nós receberemos inscritos em nós este nome. É claro também para que dê a ideia de que nós somos propriedade deste Cristo e que ninguém nos tomará de suas mãos. Estas são 5 promessas ao vencedor, mencionadas aqui à igreja de Filadélfia. Note bem este comentário bastante interessante de William Hendrickson. Ele diz assim: a igreja de Filadélfia, ainda que pequena aos olhos humanos, era grande aos olhos do Senhor. Enfrentando o escárnio e as acusações dos judeus, ela guardou a palavra da perseverança de Cristo, o que, provavelmente, significa o evangelho da cruz, na qual a perseverança do Senhor ficou patente. Ela já recebeu em juízo a coroa da vitória e agora é instada a conservá-la. Note como a proteção divina, dita na expressão também eu te guardarei, e o empenho humano, na expressão conserva o que tens, vão lado a lado. De fato, essa história aqui ou este ensino, né, baseado na carta à Filadélfia é bastante belo. E eu trouxe também um trecho de uma carta, logo ali, na continuação da igreja cristã, escrita à igreja de Filadélfia. É só um trechinho para notar como, de fato, os irmãos da igreja de Filadélfia eram fiéis ao Senhor em extremo, mesmo diante das perseguições dos judeus, mesmo tendo pouca força, como o próprio Cristo disse, como eles se mantiveram fiéis e auxiliavam a igreja de Cristo. Inácio de Antioquia escreve uma carta à Filadélfia, né? E é chamada de Filadelfienses por ele. E num dos trechos, lá no seu verso 10, por exemplo, tópico 1, ele vai dizer assim: foi-me anunciado que graças à vossa oração e à misericórdia que tendes em Jesus Cristo, a igreja de Antioquia, na Síria, está em paz. Eu extraí daquela coleção patrística que eu já coloquei aqui em outra carta também. Veja que interessante, ainda na continuação ali da igreja, mesmo após a morte dos apóstolos, né, mas a continuação da igreja, os bispos eleitos pelas igrejas estavam trabalhando, mantendo a pregação fiel de Cristo Jesus, e como a igreja de Filadélfia é ressaltada aqui como misericordiosa em relação a outras igrejas, auxiliando outras igrejas também. Vamos caminhando para o fim, observando algo que nós já dissemos. Esta carta é um encorajamento à perseverança na fé em Cristo, mesmo em ambientes hostis ao Evangelho. O Senhor Jesus vai afirmar várias vezes em seu ministério, né, em especial aí Lucas, capítulo 21, versos 10 a 19, que as pessoas perseguiriam os cristãos por causa do nome dele. E perseguiriam ferrenhamente, melhor dizendo. De levá-los à morte, como nós vimos, muitos sendo mortos mesmo nos registros de Atos. E como o próprio Saulo de Tarso levou muitas pessoas para serem julgadas por questões religiosas. Mas
pela sabedoria infinita e inalcançável de Cristo Jesus, ele mesmo chama este Saulo de Tarso para ser um pregador do Evangelho, sofrer perseguição e instruir, por exemplo, os efésios, no capítulo 6, a tomarem para si a armadura de Deus, né, para lutarem contra os intentos de Satanás. É o mesmo Paulo que, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, vai dizer assim, olha, eu completei a minha carreira, guardei a fé. Né? Ele foi até o fim, mesmo em meio às dificuldades. Nós vemos também este registro de perseguição aos cristãos por causa do Evangelho em outras passagens, como Hebreus 10, Hebreus 11, os irmãos podem ler depois. E aí vem a exortação no capítulo 12, dizendo, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O povo de Deus não é deixado à própria sorte. Nós, vez após vez, receberemos confirmações do nosso Cristo, de que Ele está conosco, de que nós devemos nos manter firmes no nosso procedimento, servindo ao Senhor com fidelidade e também sabendo que Ele retribuirá com graça, com misericórdia, com poder, com força, né, esta fidelidade que nós temos à sua palavra. Não é à toa que nós somos chamados a ter, por motivo de grande alegria, o passardes por provações. Porque a provação vai produzir em nós perseverança. Como nós lemos em Tiago 1, esses versos, né, de 2 a 4, e na segunda carta de Pedro também, nós somos convocados, meus irmãos, a manter firmes a nossa perseverança. Nós somos chamados para uma viva esperança futura, enquanto vivemos aqui. Não podemos apenas postergar as coisas para o futuro, quando Jesus voltar ou quando nós estivermos mais velhos. É agora, nós fomos chamados para agora, mas a completude disso será no futuro. E enquanto não vem, nós estamos caminhando em nosso processo de santificação. E eu quero encerrar lendo com os irmãos Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que grande bênção, meus irmãos, ser chamados à perseverança. E esta perseverança só terá força, só produzirá frutos, se ela estiver embasada na palavra do nosso Deus. Veja como estas coisas estão interligadas aqui na mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia. Vocês, mesmo com pouca força, guardaram a minha palavra. Porque guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês. Porque guardaram a minha palavra, vocês habitarão comigo eternamente. Chegando ao fim do nosso estudo de hoje, nós vamos encerrar com esta citação aí, da revista, né, Igrejas em Apuros, do Mauro Filgueiras Filho. Observe, não devemos nos preocupar com a nossa relevância social, nem com o nosso impacto cultural ou com a força da nossa igreja. É o Senhor Jesus que abre portas e permite que, como igreja, passemos por provações. O importante em tudo isso é nos mantermos fiéis, como a igreja de Filadélfia, e guardarmos a palavra de Deus, conservando a integridade diante de Deus, servindo ao Senhor, ansiando pela renovação de todas as coisas. E Apocalipse 21, 1 e 2, nós já lemos, né? João vê novos céus e nova terra. É por este momento e é por esta visão que nós perseveramos aqui. Mas não estamos sós. O Senhor Jesus Cristo está conosco, abrindo portas que ninguém fecha, nos dando forças em meio a pouco vigor, né? Nos revigorando, nos reavivando, reacendendo em nós, né, a alegria, restaurando em nós a alegria da salvação que ele propôs em seu sangue
Não estamos sós, meus irmãos. E não podemos, portanto, baixar a guarda ou nos esmorecer, né? Mesmo em meio a escândalos, mesmo em meio a pecados, nós precisamos recorrer à graça e à misericórdia divina, mantermos-nos fiéis à palavra de Deus, sabendo que Ele está conosco todos os dias e que está nos preparando para habitar novos céus e nova terra. Está nos preparando para nos tornar colunas do seu santuário, para receber sobre nós, né? Para que nós recebamos sobre nós o seu novo nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos passando por esta preparação, porque Ele em breve virá. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, nós te agradecemos por mais este estudo da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fortalece-nos. Reaviva-nos, ó Pai, com o Teu poder. Nos dá, ó Deus, foco na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos, desejo por aprender e praticar a Tua Palavra, para guardar a Tua Palavra. Não permita, Senhor, que os nossos olhos desviem para outras coisas. Não permita, Senhor, que os nossos ouvidos ouçam outras vozes, mas que estejamos atentos à Tua doce voz, como um bom pastor a nos chamar e a nos guiar. Nos guiar, ó Deus, a alimento para a alma, que nos prepara para as lutas contra as hostes de Satanás e que também nos aperfeiçoa para o encontro contigo. Agradecemos-te por estes estudos consoladores. Agradecemos-te pela carta que o Senhor enviou à igreja de Filadélfia, que também nos ensina hoje. Abençoa-nos no decorrer deste domingo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao final, então, da nossa escola dominical, fazendo alguns ajustes, né? Alguns probleminhas técnicos. Ressaltaram também a grande luz, que vocês viram que hoje eu estou iluminado aqui atrás. Nós estamos ajustando aqui um melhor jeito de fazer as transmissões, né? Você pode agora pôr um pouco de soro fisiológico, se ao longo da aula ficou aí pressionando os olhos por causa da muita luz, a gente vai se ajustando. Irmãos, um bom domingo a todos. Lembrando que nós estaremos na igreja às 18 horas para cultuar ao Senhor. Semana passada, você viu nas imagens, com a graça de Deus, nós pudemos, e com alegria, né, participar da mesa do Senhor. Os nossos irmãos estavam presentes, né? Uma parte dos nossos irmãos estava presente lá. Então, hoje, nós teremos o culto presencial mais uma vez. Se você se preserva durante a semana, nós podemos realizar o culto com maior segurança no domingo, né? O domingo que é especial para a nossa alma. Um bom domingo a todos e até às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Até mais.